Hoje é dia de falarmos sobre o HGRE11, o CSHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, um FII com quase 1,8 bilhões de reais de patrimônio líquido e muitos ativos no seu portfólio. Eu quero dar uma olhada em alguns deles e trazer algumas análises. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. E hoje é dia de analisar o HGRE11, atendendo a alguns comentários que vocês fizeram no nosso vídeo passado sobre avaliando regiões no mercado de fundos imobiliários. A gente vai colocar aqui embaixo alguns desses comentários e agradecer a todo mundo que participou e comentou, agradecer em especial ao Walter e ao Roberto, que foram as pessoas que indicaram para nós avaliarmos o HGRE11. Bom pessoal, então estamos aqui no site Funds Explorer, um site que possui diversas informações gratuitas e disponíveis sobre o mercado de fundos imobiliários, e de cara a gente já tem algumas informações aqui sobre liquidez diária, último rendimento, dividend yield, o patrimônio líquido, o valor patrimonial, rentabilidade no mês, o valor da cotação no momento que eu estou gravando esse vídeo. É importante dizer que esse vídeo não representa nenhuma recomendação de compra ou venda desse fundo imobiliário específico. A ideia é a gente olhar o ativo e trazer um pouco da nossa experiência, muito mais voltada para o tijolo, tá legal? Então, para quem tiver curiosidade, aqui tem diversas informações no site do Funds Explorer sobre o HGRE11, alguns gráficos de cotação do fundo, as informações básicas. E eu quero ir direto para a parte do portfólio do fundo imobiliário para a gente olhar algumas coisas específicas. Uma coisa que eu indico para vocês também a sempre fazerem é acessarem o relatório gerencial que todas as gestoras deixam disponíveis para os cotistas e obviamente para o mercado em geral. Como vocês podem ver aqui no relatório do Credit Suisse, é um relatório grande, bem completo. É importante essa transparência que a gestora deve ter com seus cotistas. E óbvio, os links vão estar aqui na descrição para você acessar. Você tem um link direto no Funds Explorer, mas a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo. E vamos direto para a parte dos ativos, tá? Como vocês viram até aqui nessa página do Funds Explorer, o HGRE11 ele tem 22 ativos em 4 estados. Então ele é um empreendimento multiativos, obviamente multi-inquilinos, multirregional, e ele também é multiperfil, porque ele tem grande parte em lajes corporativas, mas ele tem um único galpão industrial também que te ajuda um pouco nessa diversificação. Então ele é super multi em diversas frentes. Mas vamos analisar um pouquinho mais sobre os ativos, e é óbvio, tem diversos desses ativos do portfólio do HGRE11 que estão 100% ocupados, sejam eles para multi-inquilinos, sejam eles para monousuários. E um pouco da minha análise que eu queria fazer aqui com vocês e do que eu penso que eu posso agregar do ponto de vista da análise do tijolo é olhar os edifícios que possuem vacância e conversar com vocês sobre qual é a chance que eu vejo desses imóveis serem locados num período curto de tempo, ou nem tanto entrar nesse mérito de velocidade, mas analisar muito mais o portfólio deles que hoje está vacante, que pode elevar os rendimentos do portfólio, do fundo imobiliário, até mais do que ficar analisando aquele portfólio que de fato já está 100% locado. Bom, então quando a gente olha aqui o relatório que o Credit Suisse disponibiliza sobre o HGRE11, a gente vai nessa parte de imóveis, e a primeira coisa que a gente vê é a exposição deles para a região da Berrini. Se você acompanhou a nossa última live que nós fizemos do 7º Buildings Exclusive, a gente vai deixar no card aqui em cima aparecendo agora o vídeo para essa live, depois você pode ir lá ver. Você vai perceber que a região da Berrini, como nós comentamos, é uma região que sofreu bastante nesse momento de mercado por conta de devoluções que já foram feitas e algumas devoluções que foram anunciadas. E o HGRE11 tem exposição em 3 imóveis nessa região da Berrini: o Brasília Interparte, o Roberto Sampaio Ferreira e o Berrini One. E nessa análise do portfólio deles, eu quero acessar com vocês alguns dados sobre o Berrini One, que é um case importante do portfólio deles. Então eu vou entrar aqui no CRTU, que é a plataforma da Buildings, vou digitar aqui Berrini One,
o nosso sistema retornará diversos edifícios e eu vou entrar aqui no próprio BRN1. Então, essa aqui é a ficha técnica do BRN1 e a gente vai direto para a parte de histórico, tá? Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, vamos lá. Quando eu olho o BRN1, a Buildings monitora esse empreendimento desde o primeiro trimestre de 2011, quando ele ainda estava em construção. E nós fazemos atualizações trimestrais desse imóvel e a gente chega lá no terceiro trimestre de 2014, quando o BRN1 ficou pronto para ocupação. Ele ficou pronto para ocupação com 100% de taxa de vacância, e aí no trimestre seguinte tinha 94%, 84%, e essa vacância vem diminuindo, ou veio diminuindo, até o primeiro trimestre de 2020. E agora, no segundo trimestre de 2020, a taxa de vacância aumentou para 14%, de 8,62% para 14,18%. Então a gente pode ver aqui no CRTU que o empreendimento teve uma absorção líquida negativa de 1.780 metros quadrados, ou seja, foram devolvidos nesse edifício 1.780 metros quadrados. Agora, um detalhe importante sobre o BRN1 especificamente é que quando a gente vai na aba de proprietários, a gente percebe que apesar do Credit Suisse, do HGR11, ser o maior proprietário do empreendimento, nós temos outros proprietários que também possuem espaços nesse edifício, o que torna ele um caso à parte. Por quê? Porque além de competir com os outros edifícios que estão na região da BRN e Vila Olímpia, que são regiões próximas, o HGR11 compete com outros proprietários que possuem lajes no mesmo edifício. Então existe uma competição interna por inquilinos no próprio imóvel. Isso é um fator importante para se considerar. Então, além dessa competição que existe dentro do próprio BRN1 com os demais proprietários, vamos olhar como estão as estatísticas dos demais edifícios da BRN, porque esse é um grande ponto que você, investidor do mercado imobiliário, precisa ter atenção, é que além de acompanhar a performance dos imóveis que estão no seu fundo imobiliário, você também precisa acompanhar a performance dos demais edifícios, por mais que eles não estejam em fundo imobiliário, porque obviamente eles vão impactar no mercado daquele ativo. Então, quando a gente olha aqui a região da BRN, a gente pode ver que a vacância no primeiro trimestre para ativos classe A estava em 10,5% e agora ela subiu para 12,98%, praticamente 13%. Então não foi só o BRN1 que aumentou a taxa de vacância. A taxa de vacância na região da BRN também subiu 2,5 pontos percentuais na mudança do primeiro para o segundo trimestre. Sobre o BRN1, é importante frisar que ele é um empreendimento de padrão AAA, um dos melhores da região. Então, quando você olha sob essa ótica, a chance do BRN1 ser locado frente a outros imóveis da região, ela é bem grande, porque ele tem bons aspectos técnicos, ele tem uma vacância que está equivalente com a vacância da região. Uma coisa era se o BRN1 tivesse 20% de vacância, a região da BRN apenas 5%, a gente perceberia que o empreendimento trabalharia com uma vacância muito acima da média, mas nesse caso a gente vê que a vacância do BRN1 é muito próxima à vacância da região, então esse é um sinal positivo, por mais que a região esteja sofrendo com vacância nesse momento. Então esse era o primeiro empreendimento que a gente queria analisar do portfólio do HGRE11. Vamos continuar aqui no documento para olhar os imóveis, o portfólio deles. Então a gente pode ver que eles têm uma grande exposição para imóveis da região de Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, Morumbi, Chucrisaidã. Essa é uma região que nesses últimos tempos ela tem sofrido também um pouquinho mais com taxas de vacância mais altas. A gente pode ver até que no próprio portfólio do Credit Suisse, do HGR11, são esses imóveis que concentram taxas de vacância um pouco maiores. Então talvez esse concentre o grande desafio da gestão do Credit Suisse nas futuras locações, são nesses ativos que estão nessas regiões que nós citamos. Então, seguindo aqui na análise do portfólio do HGR11, nós chegamos em 2 edifícios que eles têm na região da Paulista e eu queria fazer um comentário sobre cada um deles. O primeiro é o edifício Paulista Star. Quando a gente vai para o CRTU para olhar o Paulista Star,
a gente vê que era um empreendimento que estava totalmente ocupado pela Aon, e a Aon vem num processo de devolução dessas lajes, por isso que ele aparece na situação como ofertado, ou seja, em boa parte do empreendimento você ainda tem um inquilino, mas que ele já avisou que está saindo e está fazendo esse processo gradativo de devolução. Por isso que no relatório do HGRE11 aparece como 23% de vacância, mas essa vacância deve chegar a 100% nos próximos meses. Em tese, essa é uma má notícia para o fundo imobiliário, porque você tem um empreendimento monousuário perdendo aquele inquilino. Mas quando a gente olha de forma macro o cenário e o momento do mercado de escritórios que nós estamos vivendo, se tem regiões que se mostraram resilientes ao longo do tempo, são regiões como Faria Lima, Vila Olímpia e Paulista que a gente tem comentado ao longo de todo esse trimestre e demais períodos. Então você ter uma vacância grande na Paulista, ela é ruim, obviamente que é, mas vamos colocar dessa forma, se você pudesse escolher uma região para ter uma vacância desse tipo, a região da Paulista seria uma delas, porque a chance de você ter a reposição desse inquilino é maior do que se aquele empreendimento tivesse numa região secundária ou não tão resiliente como é a região da Paulista. Esse é o mesmo caso que acontece no outro empreendimento deles, da região da Paulista, quando a gente olha o edifício Martiniano, bora lá para o Serretu para olhar esse empreendimento, digita aqui do Martiniano de Carvalho, e um movimento muito parecido que aconteceu com ele. Hoje ele está 100% vago, mas aquele empreendimento ele foi ocupado durante um bom período pela Vivo Telefônica, que ocupava o empreendimento todo. Então o CSHG, quando fez a aquisição desse edifício no final de 2019, eles já sabiam que a Vivo estava nesse processo de redução de áreas e devolução do empreendimento. Então eles já fizeram a aquisição pensando nisso e em trazer um futuro inquilino que pudesse aumentar os rendimentos. Então é óbvio que o preço dessa aquisição reflete o fato da desocupação da Vivo Telefônica. Então também, seguindo a mesma linha de raciocínio, olhando para esse empreendimento, apesar de ser um empreendimento mais antigo, eles têm basicamente duas opções. Uma, fazer uma nova alocação para um outro inquilino, seja ele que ocupe o empreendimento de forma total ou para mais inquilinos ocupando o edifício parcialmente. Ou eles podem optar também por fazer um retrofit do empreendimento e trazer ele para patamares técnicos mais em linha com o que há de mais moderno, trazendo aquele empreendimento para um patamar de edifício classe A. Então a gente pensa que também é uma boa oportunidade para o Credit Suisse, que nesse momento está com esse empreendimento totalmente vago, mas que é uma região que tem muita atração de novas empresas. Então eles podem optar por esses dois modelos para esse empreendimento específico. Então quando a gente segue aqui no relatório deles, a gente vê a região da Faria Lima e os dois imóveis que eles têm lá estão com vacância zero. Isso reforça a nossa ideia de que, obviamente, regiões são mais resilientes do que outras. A Faria Lima está comprovando isso e provavelmente o futuro do HGR11 com esses imóveis na Paulista, que agora estão 100% vagos, deve mostrar que é possível sim você recuperar esses empreendimentos se eles estão numa localização tão boa quanto são esses imóveis na Paulista, tá? E além desses ativos, eles têm outros ativos monousuários em demais regiões que estão 100% ocupados, grande parte deles, tá? Eles têm um último imóvel que a gente queria comentar também, do Jatobá, Castelo Branco Office Park, que fica na região de Alphaville. Então, quando a gente olha aqui no CRTU para ver os dados da Torre Jatobá, a gente vê que a taxa de vacância é extremamente baixa. Você tem lá 3 inquilinos, a Enel, a antiga Eletropaulo, a Azul Linhas Aéreas, aí a Odontoprev, ou seja, a vacância desse empreendimento é de apenas de 1,5 andar, metade do 11º e o 12º andar, o que é um número muito bom. Quando a gente olha as estatísticas da região de Alphaville para fazer esse comparativo, também aqui no CRTU, a gente percebe que a taxa de vacância para empreendimentos classe A de padrão corporativo em Alphaville está na casa de 30%. E comparar com a Torre Jatobá, que está em 11%, a gente vê que esse empreendimento performa melhor do que a média da região. Então essa era um pouco da análise que a gente queria trazer sobre o HGRE11. Obviamente não dava para olhar
todos os ativos, a gente fez alguns comentários sobre alguns deles, reforçando a ideia de que é muito importante não olhar apenas para o yield, para o dividendo que aquele fundo imobiliário está pagando nesse momento, mas olhar o ativo e ver qual que é o potencial que ele tem de ser locado, de ser retrofitado, quem são os inquilinos que estão lá dentro hoje, qual que é o histórico desse empreendimento, comparar esse histórico com a região em que ele está inserido, tudo isso faz parte de um melhor entendimento do mercado imobiliário como um todo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E se você gostou dessa análise, por favor, deixa nos comentários, a gente está sempre olhando. E se tiverem outros fundos imobiliários que vocês queiram que a gente traga uma análise semelhante, por favor, escreve também para a gente colocar na nossa agenda. Então, obrigado e até o próximo.